A maioria das pessoas perde mais energia no trabalho com política, ego e conflito do que com o trabalho em si. E o pior é que a maioria desses conflitos não precisava existir. Não porque as pessoas ao redor são boas ou fáceis de lidar, mas porque existe uma forma de operar dentro de ambientes difíceis que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Hoje a gente vai ver essa forma. O estoicismo nasceu no meio de ambientes de alta pressão. Marco Aurélio governava um império com generais ambiciosos, senadores corruptos e guerras constantes. Sêneca trabalhava diretamente com Nero, um dos imperadores mais instáveis e perigosos que Roma já teve. Epicteto vivia como escravo, cercado de pessoas que tinham poder total sobre sua vida física. Nenhum desses homens estava num ambiente tranquilo. E mesmo assim, cada um deles desenvolveu uma forma de navegar por conflito, pressão e pessoas difíceis que os manteve inteiros, focados e eficazes. O que eles aprenderam se aplica diretamente ao ambiente de trabalho de hoje, e é isso que a gente vai destrinchar agora. O ambiente de trabalho é um dos lugares onde o ser humano mais se perde, não porque o trabalho em si é difícil, mas porque o trabalho coloca você em contato constante com pessoas que têm objetivos diferentes dos seus, estilos diferentes dos seus, egos diferentes dos seus, e pressões que você muitas vezes nem conhece. E dentro desse ambiente, qualquer coisa pode virar combustível para conflito. Um e-mail mal escrito, uma reunião onde alguém falou mais alto, um crédito que não foi dado, uma decisão que você discorda, um colega que não entrega o que prometeu, um gestor que muda de opinião toda semana, um comentário dito de passagem que ficou na sua cabeça por dias. E a reação natural da maioria das pessoas nesses momentos é reagir, defender, atacar de volta abertamente ou de forma passiva, criar alianças, guardar mágoa, acumular. O problema é que cada uma dessas reações tem um custo em energia, em reputação, em relacionamentos, em foco. E esse custo vai sendo cobrado de forma silenciosa, dia após dia, até você chegar num ponto onde o trabalho, que deveria ser sobre entregas e resultados, virou sobre sobrevivência política. E aí a produtividade cai, a criatividade some, a satisfação com o trabalho desaparece. O estoicismo não ignora esse problema, ele o enfrenta diretamente e oferece 5 lições que mudam completamente a forma como você navega por conflito no trabalho. Não de forma ingênua, não de forma passiva, mas com clareza, autocontrole e estratégia. Lição 1. Entenda que o comportamento dos outros não depende de você. Esse é o ponto de partida de tudo, e sem ele as outras 4 lições não funcionam direito. Epicteto deixou como base de quase todo o seu ensinamento uma divisão simples. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. O que você pensa, o que você decide, como você age, como você responde. Isso depende de você. O que outras pessoas fazem, como elas se comportam, o que elas dizem, que decisões elas tomam, isso não depende de você. E a maioria dos conflitos no trabalho começa quando alguém trata o segundo grupo como se fosse o primeiro. Você gasta energia tentando mudar o comportamento de um colega que não vai mudar. Você fica frustrado com um gestor que age de uma forma que você não controla. Você se irrita repetidamente com uma pessoa que sempre vai ser como ela é, independente do quanto você queira que ela seja diferente. Esse gasto de energia é real e é completamente evitável quando você para de operar como se o comportamento dos outros fosse um problema que você pode resolver com reação suficiente. Na prática, isso não significa ser indiferente, significa ser estratégico. Quando um colega age de má fé, você não ignora, você avalia. O que está no meu controle aqui? Posso documentar o que aconteceu? Posso conversar diretamente? Posso envolver alguém com autoridade? Posso me proteger de formas concretas? Essas são ações dentro do seu controle, e elas são muito mais eficazes do que qualquer reação emocional. O que você para de fazer é gastar horas ruminando sobre por que aquela pessoa é assim, por que ela age dessa forma, o que ela tem contra você. Esse processamento não produz nenhuma solução, só mais desgaste. Quando você internaliza de verdade que o comportamento dos outros não depende de você, você para de travar nele e começa a focar no que pode mover. Lição 2. Controle sua primeira reação porque ela define tudo que vem depois.
Existe um momento específico em todo conflito que determina para onde ele vai. É o momento imediatamente depois que algo acontece, quando você ainda não respondeu, quando a emoção chegou, mas a ação ainda não saiu. Os estoicos chamavam essa espera de pausa, e treinar essa pausa era uma das práticas mais fundamentais da filosofia. Marco Aurélio escreveu sobre isso de forma muito direta nas suas anotações. Ele descreveu a tentação de agir por raiva, por impaciência, por frustração, e como resistir a essa tentação não era a passividade, mas a forma mais ativa de autocontrole que existe. No ambiente de trabalho, a primeira reação impulsiva é quase sempre a mais cara. Você recebe um e-mail com um tom que te incomoda e responde na hora, com a emoção ainda quente, e cria um problema maior do que o que existia antes. Você está numa reunião, alguém diz algo que parece um ataque ao seu trabalho, e você contra-ataca na frente de todo mundo. E agora a discussão não é mais sobre o trabalho, é sobre quem vai ganhar o debate, você ou ele. Você ouve um comentário sobre você por terceiros e vai direto confrontar a pessoa sem saber se a informação é precisa, e cria um inimigo onde talvez não houvesse nenhum. A pausa não é fraqueza. Ela é a ferramenta que impede que um momento ruim se transforme num problema que dura semanas. Na prática, a pausa pode ser física. Você não precisa responder o e-mail agora. Você pode pedir alguns minutos antes de continuar a conversa. Você pode sair da sala por 2 minutos e voltar com a emoção processada. E durante essa pausa, você faz a pergunta que os estoicos faziam. O que uma pessoa sábia faria aqui? Não o que você quer fazer, não o que a emoção está pedindo. O que seria, de fato, a resposta mais inteligente? Às vezes a resposta é falar, às vezes é esperar, às vezes é não responder de forma alguma. Mas essa decisão tomada depois da pausa vai ser infinitamente melhor do que qualquer coisa que saia no impulso. Lição 3. Separe a pessoa do problema e trate cada um de forma diferente. Essa lição é uma das mais sofisticadas do estoicismo aplicado a relações de trabalho, e é também uma das que mais muda resultados concretos quando você começa a usar. A maioria das pessoas, quando entra em conflito no trabalho, mistura duas coisas que são completamente separadas: o problema em si e a pessoa envolvida no problema. E quando você mistura essas duas coisas, você perde clareza sobre o que realmente precisa ser resolvido. Você começa a atacar a pessoa quando o que você precisa é resolver o problema, ou você começa a defender a pessoa quando o que você deveria fazer é atacar o problema. O resultado em ambos os casos é que o problema não se resolve e o relacionamento se deteriora junto. Marco Aurélio praticava uma forma de ver os outros que os estoicos chamavam de ver com olhos claros. Ele se lembrava repetidamente que as pessoas ao redor dele, mesmo as que agiam de forma injusta ou difícil, o faziam a partir das suas próprias limitações, das suas próprias pressões, dos seus próprios pontos cegos, não necessariamente por maldade pura. Isso não é desculpar o comportamento ruim, é entender de onde ele vem para conseguir lidar com ele de forma mais eficaz. No trabalho, isso se traduz assim. Quando há um conflito, você primeiro define o problema de forma clara e separada da pessoa. Não é fulano é difícil de trabalhar. É a comunicação entre a gente não está funcionando e isso está atrasando entregas. Não é fulano me atacou na reunião. É há uma discordância sobre a direção do projeto que precisa ser resolvida. Quando você nomeia o problema dessa forma, você consegue ter uma conversa sobre ele sem transformar em ataque pessoal. E a outra pessoa, que naturalmente vai se fechar se sentir que está sendo atacada, tem mais espaço para ouvir e contribuir com uma solução. Isso não funciona em todos os casos com todas as pessoas, mas funciona na maioria. E quando não funciona, você ao menos tem a clareza de saber que o problema não é resolvível por diálogo direto e precisa de outra abordagem. Lição 4. Use a adversidade como informação, não como injustiça. Essa lição é a que mais dói de aplicar, porque ela exige que você abra a mão de algo que o cérebro humano ama, a posição de quem foi injustiçado. Quando alguém age de forma ruim com você no trabalho, quando você não recebe o reconhecimento que merecia, quando uma decisão injusta é tomada, quando você é o alvo de algo que não provocou, o impulso natural é processar aquilo como injustiça. E muitas vezes, objetivamente falando, é injusto mesmo. O problema não é reconhecer a injustiça.
O problema é quando você fica preso nela. Sêneca escreveu sobre isso de uma forma que é difícil de ignorar. Ele dizia que o fogo testa o ouro e a adversidade testa o caráter. Que você não descobre quem você é quando tudo vai bem. Você descobre quando algo vai mal e você precisa decidir o que vai fazer com isso. No ambiente de trabalho, cada conflito, cada dificuldade, cada pessoa difícil que você encontra é uma informação. Ela te mostra algo sobre o ambiente em que você está, te mostra algo sobre as pessoas ao redor. E se você tiver coragem de olhar, te mostra algo sobre você mesmo também. Você descobriu que reage com raiva excessiva quando é contradizado em público? Essa é uma informação sobre você. Você percebeu que tende a evitar conflito mesmo quando ele é necessário? Também é uma informação. Você notou que tem dificuldade de se posicionar com certas pessoas, mas não com outras? Informação. Cada uma dessas informações é uma oportunidade de trabalhar algo que vai te tornar mais eficaz, não só no trabalho, mas em qualquer contexto. Os estoicos chamavam isso de usar os obstáculos como caminho. A ideia de que o que bloqueia você pode ser exatamente o que te ensina o que você precisava aprender para avançar. Isso não significa aceitar passivamente situações abusivas ou injustas. Significa que enquanto você decide como vai agir, você não deixa a raiva de ter sido injustiçado ser a única coisa que dita suas decisões. Lição 5. Construa reputação de longo prazo em vez de ganhar batalhas de curto prazo. Essa última lição é estratégica no sentido mais concreto possível. No trabalho, como em qualquer ambiente social, você está sempre sendo observado. Não de forma paranoica, mas de forma real. As pessoas ao redor formam opiniões sobre você com base em como você age nos momentos difíceis, muito mais do que nos momentos fáceis. Qualquer pessoa parece razoável quando tudo está bem. O que define como as pessoas te veem é como você age quando algo vai mal, quando há pressão, quando há conflito. E existe uma diferença enorme entre a pessoa que ganha a batalha de curto prazo e perde a guerra de longo prazo, e a pessoa que abre mão de ganhar o debate hoje para construir algo muito mais valioso ao longo do tempo. Marco Aurélio era imperador, ele tinha poder absoluto sobre praticamente tudo, e mesmo assim escreveu repetidamente sobre a importância de agir de forma que ele pudesse se respeitar a si mesmo, independente de como os outros agiam. Não para ser visto como bom, mas porque agir com integridade era o padrão que ele queria manter independente das circunstâncias. No trabalho, isso tem implicações muito práticas. A pessoa que explode numa reunião pode ter razão em tudo que disse, mas o que as pessoas vão lembrar é da explosão. A pessoa que humilha um colega num debate pode ter vencido aquele debate, mas criou um inimigo que vai custar caro em algum momento futuro. A pessoa que faz política baixa, que usa informação para prejudicar, que age de má fé mesmo que de forma disfarçada, pode ganhar no curto prazo, mas vai construindo uma reputação que eventualmente cobra o preço. Agir com clareza, com autocontrole e com integridade não é ingênua, é a estratégia de longo prazo mais inteligente que existe num ambiente profissional. Porque reputação é composta, ela cresce devagar e cai rápido. E cada decisão que você toma num momento de conflito é um depósito ou um saque nessa conta. A pergunta que os estoicos ensinavam a fazer não era o que eu ganho aqui agora. Era como eu quero que as pessoas me vejam daqui a 5 anos. E a resposta a essa pergunta muda completamente o que você decide fazer no momento presente. Quero que você pense por um segundo na pessoa mais respeitada que você já trabalhou com. Não necessariamente a mais poderosa. Não a que mais subia de cargo, mas a que você genuinamente respeitava. A que quando falava, as pessoas ouviam. A que quando havia um problema difícil, as pessoas queriam do lado. Como essa pessoa era nos momentos de conflito? Provavelmente não era quem mais gritava, não era quem mais se defendia, não era quem mais precisava ganhar cada debate. Era quem conseguia ouvir quando havia tensão, quem conseguia manter clareza quando todo mundo estava perdendo a cabeça, quem sabia o momento de falar e o momento de calar, quem resolvia problemas ao invés de criar novos. Isso não é personalidade, é prática. Essas pessoas, consciente ou inconscientemente, aplicavam princípios que o estoicismo sistematizou há 2000 anos. Elas entendiam que o comportamento dos outros não era o ponto central.
Elas treinavam a pausa antes de reagir, elas separavam problemas de pessoas, elas usavam a adversidade como informação, como oportunidade de aprender algo sobre o ambiente e sobre você mesmo, e elas construíam reputação de longo prazo ao invés de ganhar batalhas de curto prazo, porque cada decisão num momento de conflito é um depósito ou um saque na conta mais importante que você tem num ambiente profissional. Essas lições não são teóricas, são práticas. Elas podem começar a ser aplicadas amanhã, na próxima reunião difícil, no próximo e-mail que te incomoda, no próximo momento em que alguém fizer algo que vai contra o que você esperava. Não precisa aplicar tudo de uma vez. Começa com a pausa. Só isso. Na próxima vez que sentir a reação chegando, você para 2 segundos antes de agir e observa o que muda. Aqui, a disciplina não é opção, é dever. A virtude não é discurso, é prática diária. A adversidade não é inimiga, é treinamento. Eu sou Aurelius, o gestor.